Convidamos o senhor Alexandre Alonso, da Embrapa, para a sua apresentação no painel Tipos de Biomassa para Geração de Energia. Olá, bom dia a todos. Eu sou Alexandre Alonso, chefe-geral aqui da Embrapa Agroenergia. É um prazer estar com vocês nesse Congresso Internacional de Biomassa. Eu tive a satisfação de estar com vocês nos últimos anos, então é bastante interessante poder estar aqui. Como eu disse, eu sou o chefe-geral da Embrapa Agroenergia, uma das 43 instituições de pesquisa aqui, das unidades de pesquisa da Embrapa. E a gente tem uma agenda totalmente dedicada à parte de agroenergia, bioenergia, biocombustíveis, bioprodutos. Então, vou procurar passar um pouquinho aqui dessa experiência que a gente teve, que a gente está tendo para vocês, tá bom? Eu preparei um material aqui, na verdade, com pesquisas com cana-de-açúcar e também oportunidades de co-desenvolvimento tecnológico. Por que isso? A gente tem uma série de ações com cana-de-açúcar aqui na unidade, eu vou procurar demonstrar para vocês, e a gente tem oportunidades também de fazer novas pesquisas, novos desenvolvimentos tecnológicos, então acho interessante estar colocando num evento tão relevante, tão importante como esse, como que a gente pode cooperar, como que a gente pode fazer novas pesquisas conjuntamente. Então, só para começar, eu queria passar brevemente sobre a Embrapa Agroenergia. Nós somos uma das 43 unidades de pesquisa aqui da Embrapa. A gente está localizado em Brasília e a gente tem uma agenda totalmente dedicada à parte de bioprodutos, bioenergia. A nossa visão é sermos referência nacional e internacional na geração de soluções tecnológicas inovadoras para a conversão de matérias-primas renováveis em alternativas sustentáveis de bioprodutos e bioenergia. Então, esse é o nosso negócio, isso é aquilo que a gente faz. A gente atua dentro desse contexto da chamada bioeconomia, né? Como que a gente pode promover uma transição sustentável para uma economia de baixo carbono, uma transição energética para fontes renováveis ao invés de fontes não renováveis. Então, a gente realmente acredita que o futuro é bio, a gente acredita que com a tecnologia adequada, com as políticas adequadas, a gente consegue fazer uma transição para essa economia de baixo carbono e passar a utilizar uma economia de origem biológica, ou seja, se produzir a partir da biodiversidade, a partir da biomassa nacional, uma série de bioprodutos, né, e novas soluções, incluindo aqui biocombustíveis, bioenergia e outras formas de geração de energia. A gente atua em 4 grandes eixos estratégicos, né? Um primeiro deles é desenvolvendo, adaptando, melhorando biomassas para fins industriais. Então, a geração de bioenergia é uma dessas finalidades industriais. Então, eu vou mostrar, principalmente hoje aqui para vocês, um pouquinho desse trabalho que a gente está fazendo nesse eixo estratégico de biomassas. A gente tem também uma ação em biotecnologia industrial, ou seja, aplicação de processos microbianos, enzimáticos, processos biotecnológicos para processamento dessa biomassa. Temos também uma linha em química de renováveis, portanto, processos termoquímicos, físicos para a obtenção desses bioprodutos e também da parte de materiais renováveis, polímeros e etc. Nosso negócio, como eu disse, é desenvolver soluções tecnológicas inovadoras para a conversão eficiente e sustentável de biomassa em biocombustíveis, bioprodutos, materiais de origem renovável. Esse é só um diagrama que mostra basicamente o estágio de desenvolvimento da tecnologia, né? Essa é uma escala que foi inicialmente introduzida pela NASA e adotada aqui pela Embrapa, e ela tem um nível que vai de 1 a 9, basicamente desde a concepção da solução tecnológica até 9 a aplicação dessa tecnologia no mercado. A gente atua no desenvolvimento dessa tecnologia até conseguimos testar protótipos dessa tecnologia em ambientes relevantes operacionais. Daqui em diante, a gente normalmente interage, negocia essas tecnologias, transfere essas tecnologias para o setor produtivo, para que as tecnologias possam gerar produtos e serem introduzidas no mercado. Nossa orientação estratégica pela inovação aberta, então esse é um ponto que eu gostaria de ressaltar aqui nessa apresentação, é que a gente está aberto a desenvolver essas soluções tecnológicas com parceiro, com empresas do segmento produtivo, com produtores, cooperativas, associações, enfim, então a gente busca estender essa cauda aqui do setor produtivo para desde o momento da concepção da solução tecnológica, e a gente entende que esse é um modelo adequado, porque a gente consegue endereçar problemas que são dores do segmento produtivo, que vão promover impactos, sejam eles econômicos, ambientais ou sociais. Então, essa é a nossa orientação. A gente já tem uma ampla experiência em projetos de inovação com empresas do segmento produtivo,
dezenas de projetos contratados, um volume de recursos bastante grande empregado para esse desenvolvimento das soluções tecnológicas. Bom, eu quero agora rapidamente passar para as pesquisas que a gente tem feito com cana-de-açúcar. Eu acho que num evento como esse, que a gente vai estar abordando a questão de bioenergia e cana, é interessante a gente passar o que a Embrapa Agroenergia especificamente está fazendo. O primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é que a gente coordena hoje uma ampla rede de pesquisa com 22 instituições, chamada de Rede Pluricana. A gente tem basicamente 7 unidades da Embrapa Cerrados, Clima Temperado, Tabuleiros Costeiros, Agrobiologia, Informática, Milho e Sorgo, entre outras. Essa é uma rede coordenada pela Embrapa, também envolve um conjunto grande de universidades ali da RIDESA e outras também, institutos de pesquisa como o IAC. Esse projeto ele teve uma primeira etapa bastante relevante, que foi introduzir novos acessos, fazer melhorias da infraestrutura, cruzamentos. Então, isso foi um ganho bastante grande para as ações de melhoramento. A gente está iniciando, e por que eu toquei nesse assunto do Pluricana? Que a gente está iniciando agora em 2020 uma segunda fase desse projeto, focada em pré-melhoramento e melhoramento em sistemas de produção e insumos biológicos, com duração de 36 meses. Essas ações visam o enriquecimento das coleções de germoplasma, manutenção, desenvolvimento de coleções elite, sistemas de seleção genômica, criar uma grande rede para poder fazer desenvolvimento de sistemas de produção, desde recomendações para melhoria e proteção do solo em ambientes, estratégias de manejo de irrigação, elaboração de validação de escala diagramática para doenças, por exemplo. Então, essa é uma ampla rede da parte de biotecnologia e desenvolvimento de materiais geneticamente modificados e editados, testes com insumos biológicos. Esse é um projeto bastante relevante que a Embrapa Agroenergia coordena e que tem um rol de ações bastante extenso e que vai estar prontamente disponível para o segmento produtivo, para os produtores de bioenergia, tão logo a gente dê encaminhamento nesse projeto. Eu queria tocar aqui rapidamente no ponto do melhoramento de cana-de-açúcar. Melhoramento de cana-de-açúcar tradicionalmente é algo bastante complexo. Em geral, a gente demora aí mais de talvez 15 anos ou mais para se desenvolver novas variedades. A gente tem diferentes fases, começando com um volume total de genótipos bastante grande. E à medida que a gente vai afunilando nesse processo, a gente vai acrescentando características essas obviamente envolvidas na produção de bioenergia, como por exemplo a quantidade de biomassa, o conteúdo de açúcar e etc. Por que eu estou tocando nesse ponto? A gente tem várias características que a gente está endereçando, é bastante relevante para o setor sucroenergético o desenvolvimento de novas variedades com resistência a diferentes estresses abióticos, bióticos, com diferentes características, como, por exemplo, digestibilidade, entre outros. Então, esse é o foco que a gente tem dado. A gente tem, além do melhoramento convencional, que, como já mostrei, é bastante extenso, a gente tem focado também no melhoramento biotecnológico, né? E o primeiro que eu gostaria de colocar aqui é esse cenário pós-2018, no qual a gente passou a trabalhar tanto cana quanto cana-energia no contexto de plantas geneticamente modificadas ou a partir de biotecnologia, transgenia. Obviamente, a gente teve um primeiro lançamento aqui, realizado pelo CTC, né, que em 2018 lançou a primeira variedade transgênica de cana-de-açúcar, com resistência à broca, no caso, né, e eu acho que esse é um caminho que a gente realmente acredita ser interessante. Aqui só exemplo de ações que são potencializadas por essa biotecnologia, então certamente a parte de estresse abiótica e transformação usando regeneração transgenia, CRISPR vai ter impactos positivos sobre o melhoramento. Um primeiro que eu gostaria de mencionar aqui é uma cana-de-açúcar geneticamente modificada para tolerância a estresse abiótico, no caso aqui tolerância à seca. Então eu botei algumas imagens aqui só para a gente poder ver as plantas controles e plantas geneticamente modificadas. A gente consegue ver uma diferença após a indução de estresse hídrico, como que essas plantas geneticamente modificadas têm um perfil radicular mais interessante, um perfil morfológico mais interessante. Obviamente isso foi feito em cana-de-açúcar, mas e a gente pode eventualmente potencializar isso também em outras espécies, como cana-energia, até para a gente aproveitar ambientes talvez menos favoráveis
para o crescimento dessas culturas. A gente já está em fase de testes a campo, né? A gente instalou 2 sites para poder fazer essa avaliação com resultados bastante promissores. A gente avaliou aqui também algumas características produtivas, né, em termos de tonelada de cana por hectare e toneladas de pau também por hectare. A gente consegue perceber que a gente conseguiu aumentar essas características produtivas nessas variedades geneticamente modificadas, o que é bastante interessante, porque a planta não somente ela é resiliente para um ambiente de estresse, mas como ela também consegue produzir adequadamente, não somente sobreviver. E a gente já instalou, na verdade, novos ensaios, um deles aqui em Brasília, né, com material na fazenda Sucupira aqui da Embrapa. A gente iniciou um trabalho também na sequência para desenvolver variedades com tolerância à broca e a herbicida conjuntamente, né? Então a gente, além da resistência da broca, a gente acrescentou esses herbicidas aqui. Isso é um trabalho desenvolvido com o financiamento da Embrapi, com parceiros aqui, uma startup, a Pangeia Biotech. Já desenvolvemos também uma segunda geração que está em teste desse material, que a gente incorporou aqui, além da broca aqui, da diatreia, a gente incorporou a resistência ao bicudo da cana, né, os fenóforos. Então, essa é uma nova variedade que está sendo desenvolvida também com o apoio da Embrapi, e a gente está já avaliando isso em campo. Então, é mais uma característica que está sendo colocada. Desenvolvemos também, estamos testando também uma variedade de cana-de-açúcar com tolerância para o alumínio. A gente sabe que isso é bastante relevante do ponto de vista dos tipos de solos a serem explorados por essa cultura. Então, esse é um trabalho que a gente desenvolveu com alguns eventos e avaliando crescimento relativo em ambientes com maior teor de alumínio, com resultados bastante promissores. Uma outra tecnologia que eu gostaria de colocar para vocês é uma tecnologia que a gente chamou de Canaflex ou FlexCane, né? Basicamente o que a gente buscou fazer foi uma alteração na parede celular dessas plantas, buscando torná-las mais facilmente processáveis, tanto para a produção de etanol de segunda geração, alimentação animal, né, por silagem e obtenção de compostos químicos. Isso é muito interessante porque a parede celular da planta é composto basicamente de hemicelulose, celulose e lignina. E esse gráfico aqui, obviamente, eu não espero que vocês possam ler e enxergar tudo, mas é só para mostrar a variedade de building blocks, de compostos químicos secundários e também de produtos finais que a gente pode desenvolver a partir desses açúcares que estão, e dessas moléculas, como a lignina, que estão ali na parede celular. Então, facilitar o acesso, modificar essa estrutura, quer dizer que a gente pode ter uma melhor característica dessa planta para processamento industrial e obtenção desses compostos. Obviamente, ao melhorar a composição da parede celular, ela também vai propiciar um melhor aproveitamento desse material, por exemplo, para a produção de etanol de segunda geração. E isso, obviamente, também pode ser prontamente aplicável, como, por exemplo, para materiais com maior teor de biomassa, como cana-energia também, utilizado para a produção de etanol de segunda geração, né, por acumular maior teor de fibras, né, de biomassa, ao invés de açúcar. Então, isso é bastante interessante. A gente atacou isso fazendo uma modificação de um componente-chave da recalcitrância da parede celular ou do material lignocelulósico para hidrólise, que é o ácido ferúlico, que faz uma ligação ali das moléculas na parede celular. A gente modificou essa ligação e o que, na verdade, a gente teve foi uma alteração dessa parede celular e, consequentemente, uma maior conversão de biomassa celulósica em glicose, sem alterar, na verdade, os percentuais ou a composição em termos de celulose, hemicelulose e lignina. Então, com isso, a gente consegue aumentar a disponibilidade de açúcar, uma vez que esse material é introduzido ou passa por esse processo de pré-tratamento e depois de hidrólise. Um segundo material, na verdade, que a gente chama de FlexCane 2, ele tem um processo também otimizado para a parede celular, aqui atacando um outro gene, que é esse BAD5, buscando aumentar a quantidade de sacarose nesses
materiais. Então, nos eventos Elite, a gente consegue observar um aumento do conteúdo de sacarose nessas plantas transformadas, sem diferenças significativas no conteúdo estrutural dos carboidratos, nem diferença significativa do ponto de vista da composição de biomassa. Então, o que a gente está fazendo aqui é melhorar o processamento dessas biomassas. A gente tem uma série de outras enzimas, uma série de outros genes que a gente já identificou e que a gente pode atuar buscando o maior acúmulo de sacarose nos colmos. Um ponto que eu queria trazer para você aqui hoje é que também é possível hoje no Brasil se trabalhar com edição genômica, né? A resolução normativa 16 da CTNB, do Comitê Técnico Nacional de Biotecnologia, colocou que um processo geral de ser avaliado caso a caso o produto derivado dessas novas tecnologias de melhoramento, né? Incluindo aqui a seleção, a edição gênica, e isso é bastante interessante porque quando a gente pensa no desenvolvimento de variedades transgênicas, a maior parte do custo e a maior parte do tempo, na verdade, não vem na descoberta do gene nem na prova de conceito, mas sim no desenvolvimento do produto e principalmente nas etapas de desregulamentação e registro. Então, a gente consegue eliminar custos usando tecnologias de edição genômica, basicamente porque pela resolução, essas SDN1 e 2, né, na verdade, como que você faz uma mutação dirigida, podem, eventualmente, numa análise de caso da CTNB, não serem consideradas transgênicos, mas sim organismos normais, a diferença do transgênico e desse SDN3 aqui, que é uma inserção gênica. Então, acrescentando naquele slide, além de poder se trabalhar a cana e cana-energia por meio de mecanismos de transgenia, a gente pode hoje também trabalhar no mecanismo não GM de variedades editadas por meio dessas tecnologias. A Embrapa instituiu um novo projeto sobre o assunto, chamado de CRISPR Revolution. Ele está em desenvolvimento e ele busca produzir variedades editadas de cana-de-açúcar para resistência, como, por exemplo, a herbicidas e a outros compostos. A gente também está desenvolvendo uma variedade de cana-de-açúcar editada com uma menor atividade da polifenol oxidase, né, que é uma enzima que, na verdade, atua nesse escurecimento do caldo aqui. Então, a gente conseguiu identificar algumas variedades que têm uma cor menor, então a gente está buscando como que a gente pode alterar essas enzimas para permitir que a maior parte das variedades possam ter um caldo mais claro, portanto, uma maior facilidade em termos de refino e de branqueamento para a produção de açúcar. Como eu disse, a gente tem uma série de oportunidades para desenvolvimento tecnológico conjunto com a Embrapa Agroenergia. Vou tentar passar um vídeo aqui para vocês, basicamente, de como que a gente pode interagir com o segmento produtivo, com as empresas. Você já pensou em ter um produto com a tecnologia da Embrapa? A sua empresa e a Embrapa Agroenergia podem desenvolver juntas novas soluções para o mercado. Nossa parceria pode ser feita de duas formas. Em uma delas, você e os pesquisadores da Embrapa Agroenergia pensam juntos desde o início do processo. É um trabalho conjunto que vai desde a concepção da tecnologia até o resultado final. É o que chamamos de cocriação. A outra forma de trabalharmos juntos é quando a ideia nasce e se inicia nos laboratórios da Embrapa Agroenergia e sua empresa se junta a nós numa fase mais adiantada do processo. É o codesenvolvimento, quando você se torna nosso parceiro na fase intermediária da pesquisa. Tanto na cocriação quanto no codesenvolvimento, caminhamos juntos na evolução da tecnologia. E quando chega a hora de inseri-la no mercado, a sua empresa assume a comercialização. Tudo de acordo com as normas que regem a propriedade intelectual. Mas você deve estar se perguntando, quanto custa tudo isso? Não se preocupe, quando formos parceiros na pesquisa, seremos também no financiamento, pois sabemos que é caro investir em inovação. Em nossa parceria, o custo de cada projeto é dividido em 3 partes. Um terço dos recursos é investido pela sua empresa, outro terço pela Embrapa Agroenergia, que assume as despesas de infraestrutura de laboratórios, equipamentos de ponta e equipes de pesquisa. O último terço pode ser também financiado com recursos da própria Embrapa ou pela Embrapi, Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial,
que fomenta projetos de inovação com parceiros do setor produtivo. Assim, boas ideias podem sair do papel. Cada projeto é discutido detalhadamente e possui um plano de trabalho com prazos para desenvolver tecnologias sob medida e agregar valor ao seu negócio. Se você já pensou nisso, agora é hora de trabalhar. Conte com a gente. Experiência, credibilidade, agilidade, flexibilidade, compartilhamento de riscos, recursos pré-aprovados, tecnologias customizáveis. É a empresa pública e a iniciativa privada trabalhando juntas em prol da inovação no Brasil. Bom, então esse foi um vídeo que a gente produziu aqui na unidade para dizer como que a gente pode trabalhar de maneira conjunta. Várias dessas tecnologias que eu mostrei hoje aqui para vocês está disponível também numa vitrine de ativos, numa vitrine tecnológica, né, nesse endereço que está aparecendo aí. Então, convido vocês a navegarem, conhecerem mais um pouquinho desse canal e, eventualmente, se tiverem interesse, nos contactarem para que a gente possa verificar como realizar uma parceria. Nós somos uma unidade credenciada como unidade da Embrapi, portanto, a gente tem uma certa facilidade também para desenvolver esses projetos de inovação nessa área de bioquímica de renováveis. E a gente já preparou uma série de materiais sobre como que, eventualmente, vocês podem contar com tecnologias da Embrapa nos negócios de vocês, como que é feita a parceria em termos de financiamento, propriedade intelectual, etc. Isso está tudo disponível no nosso site, lá na nossa vitrine, então convido vocês a darem uma olhada. É isso que eu tinha rapidamente para apresentar aqui para vocês, basicamente um estado da arte daquilo que a gente vem fazendo. E agradeço novamente o convite dos organizadores e fico aqui à disposição. Está aqui meus contatos, caso queiram, é só me contactar. É isso, muito obrigado, bom dia a todos. Agradecemos ao senhor Alexandre Alonso, da Embrapa, por sua apresentação.